Boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje é com grande satisfação que eu estou passando aqui para dar continuidade, ao que nós iniciamos na terça-feira passada. O tema da nossa live na terça-feira foi como empreender na engenharia. E lá nós fizemos uma apresentação da importância e o significado, o conceito que é empreender. Lá fizemos uma reflexão que esse é o grande momento para o profissional da engenharia, da arquitetura, principalmente da engenharia e arquitetura, de compreender que está começando um novo ciclo de desenvolvimento no país, porque o segmento foi muito prejudicado nos últimos anos de crise que o Brasil vem atravessando, e a demanda na área da engenharia e arquitetura foi muito reprimida. Então, qual é a ideia? É a gente tomar consciência, e eu dei um destaque especial para você, engenheiro, e você, arquiteto, que já tem uma boa experiência, que está, ou que por alguma razão foi colocado de volta ao mercado de trabalho, foi demitido, ou está até trabalhando, mas não está satisfeito com o seu trabalho, e decidiu, nessa etapa da sua vida profissional, ter o seu próprio negócio. Ter o seu próprio negócio. Significa que você vai empreender, vai ter o seu negócio e vai colocar tudo. E eu dei um destaque muito importante, que principalmente para você, engenheiro, que já está no avançado, que tem lá 40, 50, 60 idades, que já tem muitos anos de profissão, e que por alguma razão você está, por várias razões, primeiro pela experiência, pela maturidade, pelo conhecimento acumulado, e sobretudo porque deve ter um caixa, uma poupança, fez uma economia. Se foi demitido, teve a rescisão. Mas mesmo assim, você, com essa condição de experiência, de conhecimento, agora com uma poupança, um caixa, você pode ter o seu próprio negócio. E certamente o momento é esse, início do ano de 2020, o início de um novo ciclo que está sinalizando pelas informações que nos chegam da área econômica. O Brasil vai realmente dar um grande salto nesses últimos anos, porque não tem jeito, a demanda está reprimida, está crescendo, e o país vai, com certeza, começar um novo ciclo de desenvolvimento. E lá, na terça-feira, eu, depois de expor esse conceito que é empreender, da importância de empreender, e destaquei até essa questão de que o brasileiro tem essa dificuldade de não querer fracassar, de errar, mas ele pode viver uma nova etapa da vida com muito mais qualidade, maduro, experiente, no momento de ele começar a fazer uma coisa, botar realmente para fora o que ele tem de melhor. E eu já falei algumas vezes, eu conheço muita gente com muito potencial, mas não tem coragem de se arvorar, tem medo de fracasso. É a nossa cultura que tem esse negócio, o cara fica, nem vai. Mas você, gente que está me assistindo, se está dando atenção a essa live, é porque você quer ter uma vida de realização, uma vida de sucesso. E na terça-feira eu apresentei, vou ler aqui ligeiramente, quais são os 9 passos para você desenhar, fazer o desenho do negócio que você quer na área da engenharia ou na área da arquitetura. O primeiro passo foi, você precisa definir o seu público-alvo, para os produtos e serviços do seu negócio. Então, antigamente, eu digo porque eu abri uma empresa lá nos anos 80, logo depois de formado, que era uma empresa, eu abri uma construtora. Eu não tinha ideia que era o meu cliente. Então eu comecei a fazer serviço particular, depois entrei numa área pública e fiquei por ali, até que mais na frente eu tive consciência do que eu queria e botei foco nisso. Então é fundamental para quem quer começar o seu negócio definir quem é o seu cliente. Jamais se avore de definir o seu produto ou serviço. E lá eu disse o seguinte, que para você ter clareza e convicção quem é seu cliente, você precisa responder uma pergunta. Eu até botei aqui, escrevi aqui. Você diz, para quem você está criando esse valor? É para a pessoa física? Para a pessoa jurídica? É para o privado? É público? Você tem que saber o que você quer, tá certo? Então, você escolheu o seu cliente,
respondeu essa pergunta, agora você já identificou que eu sou cliente. Então eu vou apresentar aqui agora algumas recomendações, ou uma recomendação. Eu vou resumir e ser mais claro. Você definiu seu cliente, agora você vai buscar a informação ou informações sobre os seus clientes. Tá assim, né? Você precisa apresentar características específicas de seus potenciais clientes. Então, veja, se por acaso você escolheu para trabalhar com pessoa física, você precisa saber qual é a descrição geográfica ou demográfica desse cliente. Tipo, tem gente que só quer trabalhar para a classe da classe D, classe E, tem gente que quer trabalhar para a classe média, tem gente que quer trabalhar para os ricos, milionários. Você vai oferecer o serviço para quem é para a pessoa mais abastada, ou que tem mais recurso ou menos recurso. Você tem que saber, quer dizer, você tem que pesquisar, né, tipo assim, o seu cliente, qual é a faixa etária, a faixa de renda, o estado civil do cara, se for pessoa física, né, o nível de escolaridade, o bairro, essas coisas todas. Se por acaso você escolheu como seu cliente uma pessoa jurídica, se você escolheu para atender uma pessoa jurídica, você precisa ter uma descrição geográfica, né? Você tem que primeiro definir o setor, o ramo de atividade, o número de anos de operação, o faturamento, o número de empregados, etc. Então eu vou citar aqui só um exemplo para a gente entender aqui. Recentemente, um cliente me procurou para que ele está com o propósito de constituir uma empresa de fazer inspeção predial e também a execução ou a recuperação predial, né? Existe uma lei, a lei 6.145 de 2012, que obriga todos os prédios públicos ou privados, a partir de 5 anos de uso, ele tem que apresentar um laudo de inspeção predial, principalmente os prédios públicos, né, e edifícios imobiliários. Por quê? Porque existe uma deterioração natural, né? E essa lei, ela é uma lei muito importante, porque abriu um mercado muito grande para engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, né? Porque vai suscitar serviço para todas essas áreas de atuação da engenharia. Então, ele, com esse propósito, nós começamos a elaborar o trabalho e ele fez essa mesma questão. Como é que eu vou saber conhecer o meu cliente? Você vai buscar o seu cliente, você já identificou o seu cliente, ele quer, o propósito dele é atender os prédios públicos e privados de Maceió, né? Então ele tem que buscar essa informação. Onde é que vai buscar essa informação? Tem várias formas. Você vai, ele no caso ele foi para a Secov, né? A Secov, que é uma instituição que tem um propósito de ajudar as empresas e os condomínios. O Secov aqui em Alagoas ele tem e o Brasil todo, né? Todo o estado tem um Secov. Então ele pegou informação para saber quais são os edifícios, quantos condomínios tem, como é que está a situação. Ele tomou conhecimento que o CREA disponibiliza no site dele a possibilidade de você oferecer, se cadastrar no site do CREA, você como profissional ou como empresário, oferecendo esse serviço de inspeção predial. Então, a pessoa que quer trabalhar nesse segmento que ele quer, de inspeção predial e recuperação predial, ele começou a definir e conhecer quem era o seu cliente. Então, ele tem hoje uma informação enorme de quantos prédios tem em Maceió, quantos condomínios existem, como é que está a situação, qual é a idade média dessas edificações, quais são os problemas recorrentes, e ele foi procurando. Então, isso é importante, que a pessoa não se contente com pouca informação do seu cliente. Se for cliente de pessoa física, mesma coisa. Procurar saber que pessoa física você quer atender, né? E eu botei aqui a descrição demográfica da idade, a descrição geográfica. Nesse caso, o propósito dele é trabalhar na capital de Maceió. Certamente, depois que a empresa dele crescer, ele pode oferecer serviço para todo o estado de Alagoas, para Arapiraca, Palmeiras, onde tiver.
necessidade dele atuar. Né? E uma coisa que ele tem que pesquisar é saber assim, a dimensão do mercado. Então, por exemplo, eu orientei ele e ele foi buscar saber quantas empresas existem aqui em Alagoas e em Maceió que prestam esse serviço, né? De fazer inspeção predial, de fazer a recuperação predial. Tem algumas empresas que fazem inspeção, mas não fazem recuperação, né? Mas, de uma forma geral, ele foi pesquisar. E a grande questão é, ele pôde fazer uma avaliação de se tem um mercado suficiente para tanta gente. Eu até orientei ele que a quantidade de empresas que oferecem serviço não quer dizer nada. Ele precisa saber, fazer uma pesquisa para saber se esse serviço está sendo bem atendido, né? Eu vou dar aqui um exemplo disso aqui, mais na frente eu vou falar porque foi que nos anos de 1980 eu tenho uma empresa construtora e resolvi abrir uma empresa de pré-moldados, mas vai ser depois no passo seguinte. Então, nesse primeiro passo, que diz exatamente como identificar o seu cliente, você tem que buscar todas as informações que lhe enriqueça para você conhecer quem é o seu cliente, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. É claro que o IBGE tem muita informação no site do IBGE, né? Mas tem sindicato, tem associação de condomínio, tem uma série de coisas, né? Corretores tem muita coisa que pode ajudar, né? Então, realmente ele está lá montando, ele começou há poucos dias, e está fazendo um raio-x do seu cliente para saber realmente o seu cliente e quais necessidades ele demanda, tá certo? Essa é a primeira etapa, né? E mais, a questão fundamental é você saber realmente que é esse o cliente que você escolheu para trabalhar, ponto. Escolheu, você agora pesquisou, e hoje você tem todas as informações do seu cliente, inclusive das suas dores, das suas dificuldades, das suas necessidades. Essa aqui é a grande palavra. Então, você agora está pronto para dar o segundo passo, não é? O segundo passo, a gente já tinha colocado aqui, que é assim, o segundo passo do processo para desenhar o seu negócio é determinar quais produtos e serviços serão oferecidos pelo seu negócio aos seus clientes. Lá na terça-feira eu orientei a você responder uma pergunta: qual problema estamos ajudando a resolver? Então, nesse caso específico do cliente que me procurou há uns dias atrás, que está iniciando a abertura da empresa, né? Construção da empresa para prestar serviço. O que ele vai oferecer? É assim, os condomínios de Maceió, as edificações, que não prestar, não cumprir essa exigência legal da inspeção predial, o condomínio vai perder as garantias que ele tem direito. Então o cara construiu um prédio, a indústria, a empresa entregou, mas o condomínio tem que cumprir com a sua manutenção. E o laudo, a inspeção predial, é que vai dizer como é que está, se é preciso fazer alguma correção, algum trabalho de recuperação, tá certo? Então, o que na verdade ele vai oferecer é isso, oferecer o laudo, o condomínio com aquele laudo, está cumprida a lei, e amanhã qualquer exigência, com cobrança, o laudo está entregue. Se por acaso aquele laudo demandar algum serviço, aquele empreendimento se propõe a executar o serviço. Então, aquele problema daquele edifício, daquela comunidade, quer seja público-privada, vai ser atendido. É esse o problema. Então, o que é que acontece? Tá bom, você resolveu essa empresa e eu perguntei aqui, eu pergunto a você, engenheiro, que está com a ideia de abrir o seu próprio negócio, de começar a empreender. Como é que surgiu essa ideia? Por exemplo, no caso específico desse meu cliente, por que surgiu essa ideia de fazer? Porque ele me falou, ele tomou conhecimento, ele falou, da lei, que é essa exigência legal, da inspeção predial, né? Tomou conhecimento, tem, assim, é um setor que tem muita dificuldade de profissional se interessar, porque ele dá com condomínio, com coletivo, sabotabilidade, e ele se colocou para isso. Bom, essa compra eu brigo. Você vai fazer um serviço, por exemplo, recuperar uma fachada de um prédio, fazer uma impermeabilização, precisa ter
ter habilidade para lidar com isso. Você não vai lidar com você vai lidar com uma comunidade, e aí as pessoas realmente fogem disso. Mas ele se propôs, isso é uma coisa que eu quero comprar. Aquilo que eu falei de outras lives, ele percebeu como um problema. E aí ele disse, problema é nessa que eu vou entrar. Se não existir problema, não vai existir razão nenhuma para você abrir empresa para atender o que não existe. Tá certo? E aí eu recomendo você que já sabe quem é o seu cliente, né? Já conhece o seu cliente depois de uma pesquisa ampla, quer seja pessoa física ou pessoa jurídica, já sabe quais são os produtos que você vai oferecer, já sabe por que você está oferecendo, porque realmente tem um problema grande, e agora você vai investigar, como recomendação, como você oferecer esse produto, entregar esse produto. Então, assim, eu vou oferecer a uma empresa, um condomínio, edifício público ou privado, um bom projeto, um bom laudo, a sua execução. Então, ele foi ver como é que se trabalha, foi pesquisar, foi estudar, foi contratar pessoas que podem orientar, gente que já trabalha na área, e ele hoje realmente está apto a abrir uma empresa e oferecer esse serviço, né? Eu disse assim para ele, digo aqui para vocês, gente, como recomendação, já que você conhece o seu cliente e agora já conhece o seu produto, para você ficar com o pé no chão, você vai fazer exatamente, buscar as informações dos seus concorrentes, como é que ele trabalha. Quantas empresas existem no mercado, no meio do cliente que você elegeu para você atender? Quantas empresas, e se esses clientes estão satisfeitos? Então ele vai procurar saber. E para minha surpresa, para minha alegria, ele veio e realmente está muito otimista de que ele tem uma grande possibilidade de prestar um grande serviço a quem quer que seja, oferecer um serviço de qualidade. E aí ele vai buscar ver o que é que o concorrente existente está oferecendo, e ele vai oferecer alguma coisa melhor. Então, é a recomendação que eu digo para você. Qualquer que seja você, engenheiro civil, elétrico, mecânico, você definiu o seu cliente, definiu o seu produto, conhece o seu produto, como oferecer da melhor forma possível, e já sabe como os seus concorrentes entregam o serviço, e você agora vai oferecer um serviço com mais qualidade. Eu já disse em alguns momentos que não precisa ser muito melhor do que os outros. Diz assim, as pequenas sutilezas fazem as grandes diferenças. Eu até separei aqui algumas perguntas que você precisa responder, se você quiser ter clareza e convicção de que o seu produto realmente está pronto para ser oferecido e você ter sucesso do seu propósito. Você vai responder duas perguntas. A primeira aqui é: seu produto que você já desenhou, né, que você já sabe como é que constrói, que fabrica ele, irá atender necessidades não satisfeitas pelos produtos existentes? Se você ainda não tem como responder isso, então você não está na hora de começar. Você aprofunda a sua pesquisa, procure saber, é só correr, pode até você pagar uma empresa para fazer a pesquisa, você sai corpo a corpo, procura saber, né? E hoje é muito fácil isso, de saber, veja bem, esse setor aqui está bem atendido. Eu conheço muita gente, muitos condomínios, até porque eu já fui síndico, eu sou síndico, eu sei o que é isso, a dificuldade que é quem trabalha com coletivo. Muita gente, então você pode realmente se responder. Você diz, não, o mercado não está sendo bem atendido. Então legal, eu vou atender bem. Então, se você responder essa pergunta, se o seu produto irá atender às necessidades não atendidas pelos seus produtos existentes. Se sim, pronto, beleza. A segunda pergunta que eu fiz questão de destacar aqui: se o seu produto, vou perguntar aqui a você, o seu produto beneficiará seus clientes mais do que aqueles atualmente usados por eles? Então, por exemplo, aquele cliente seu já está sendo atendido por um concorrente seu, né? O seu produto vai ser realmente melhor do que o que ele já está usando? Porque você não vai chegar para o seu cliente, que já existe o cliente, ele tem uma empresa prestando serviço, e você oferecer um serviço de menor qualidade.
Então você tem que responder essa pergunta: se o seu produto beneficiará os seus clientes mais do que aqueles atualmente usados por eles. Se você tiver dúvida, é porque você ainda não domina, não tem a informação necessária e suficiente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que responder essa pergunta com sinceridade. Não se lance a oferecer o produto se você não tiver. Você vai chegar lá com um negócio meio, sei lá, morno. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Nem Deus gosta do morno. Ele diz assim, no livro do Apocalipse, assim: seja quente, seja frio, o morno não vomita. Nem morno, o cara é morno. Então não vá com oferecer serviço ou produto mais ou menos. Não. Oferecer o serviço de melhor qualidade. Então, e você só tem um jeito de saber se o seu é melhor, é se conhecer o outro. Então procura saber como os seus concorrentes estão oferecendo, e você vai buscar a expertise, os mentores, os consultores, e vai construir e fabricar um produto melhor do que o mercado está oferecendo. Com certeza vai ter sucesso. Você vai fazer a apresentação e aquilo vai se realizar. Essa questão que eu queria deixar para vocês hoje. Eu falei a experiência que eu tive dos anos 80, eu tinha uma construtora, uma empresa de construção, e sofri muito na época. Eu fazia muita obra de escola, fazia casa para vender, e tinha dificuldade com item pré-moldados. Então, os fornecedores de pré-moldado aqui em Maceió, geralmente não era um profissional de engenharia, era o cara que resolvia fazer no fundo do quintal, ou no terreninho lá, fazia o pré-moldado sem qualidade. Tanto as lajotas, como a nevura, como os blocos, e era um produto de péssima qualidade, não tinha compromisso com a entrega, era uma coisa complicada, né? Então foi o que aconteceu. Diante disso, eu resolvi, eu vou abrir uma empresa. Foi o que eu fui fazer. Um colega meu, que tinha uma empresa lá no Trapiche, o Antônio, e ele já fabricava, era um dos que eu comprava, ele é um dos que até entregava um bom produto, gente boa, inclusive foi que me ajudou na minha carreira, porque ele me deu toda a orientação, os fabricantes dos equipamentos, as máquinas, as ferragens, a dosagem concreta. Ele disse: olha, eu abro para você. E ele é tão forte que continua forte até hoje. Eu já parei, ele continua, não teve medo. E mais uma vez é o que eu estou dizendo, eu fui buscar informação, e realmente eu constituí meu pré-moldado, mas em princípio para atender as minhas obras, e foi bom para mim. Eu tive, foi um problema a menos, né? Então, quando eu pegava a obra, eu fabricava meu pré-moldado e tal, e infelizmente não, eu não me arvorei de fazer a comercialização. Então, assim, por exemplo, a decisão de eu fazer meu pré-moldado era porque eu tomei consciência de que o mercado não oferecia um bom serviço, um bom produto. Era ruim, nevuras sem qualidade nenhuma, colocando em perigo até a minha obra. Então, assim, você tem que fazer essa pesquisa, conhecer o seu cliente, o seu produto, e conhecer principalmente os seus concorrentes, para saber o que ele está entregando. Às vezes o cara até faz um produto bom, mas não entrega, ou também não facilita na compra. Você tem que saber se o seu cliente é o cliente que gosta de produto de qualidade, se gosta de prazo. Então, todos esses conjuntos de informações, eles são necessários o suficiente para você iniciar o seu negócio na área da engenharia, né? Eu vou encerrar por aqui hoje, para não colocar muita informação. Eu queria só ficar com as duas informações. A importância de você conhecer bem o seu cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, conhecer bem o seu produto e responder essas perguntas. Você, conhecedor dos seus concorrentes, saber se o seu produto realmente vai atender às necessidades do mercado do melhor do que os que já existem na praça. Então, por exemplo, você vai abrir uma empresa de projetos da engenharia, né? A engenharia e arquitetura. Veja quem fornece esse trabalho aqui para o mercado. Procura saber, visita, conversa com quem trabalha, e você vai ver: não está legal, o povo está reclamando, está carente, eu vou abrir um e vou realmente oferecer um produto melhor do que tudo está aí. Em todo sentido: entrega, preço, condições de pagamento, qualidade, uma série de coisas, tá certo? Então eu vou ficar por aqui hoje, e na próxima terça-feira eu vou aprofundar os últimos 7 passos.
né? Dos 9 passos que eu apresentei de como empreender na engenharia, nós só hoje vamos fazer essa reflexão, esse aprofundamento em cima dos 2 primeiros. Então, espero que tenha contribuído para que vocês já comecem a construir o que você quer para o seu projeto, o seu negócio, que certamente vai ser um negócio de sucesso e que vai fazer, né, você se sentir uma pessoa realizada e orgulhosa do exercício da sua profissão. Então, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.